No caminho das buscas espirituais é importante a gente conhecer os nossos mestres, pessoas que passaram pelo mundo e que deixaram uma lição muito legal, muito interessante para o nosso aprendizado. Eu sou Carlos Medeiros e este é o canal Nexo, Curadoria de Conhecimentos Espirituais. Helena Petrovna Blavatsky foi uma escritora e ocultista russa, fundadora da Sociedade Teosófica em 1875, ao lado do coronel Henry Olcott. Desde jovem, demonstrou grande interesse por fenômenos espirituais e esotéricos, viajando extensivamente pela Europa, Ásia e especialmente pela Índia e Tibete, onde teria entrado em contato com mestres espirituais chamados de Mahatmas. Sua principal contribuição foi a sistematização da teosofia, um corpo de ensinamentos que buscava reconciliar ciência, filosofia e religião. Entre suas obras mais influentes estão Isis sem Véu e A Doutrina Secreta, onde propôs uma cosmologia esotérica baseada em ciclos evolutivos e hierarquias espirituais. Blavatsky defendia a fraternidade universal da humanidade, o estudo comparado das religiões e a investigação dos poderes latentes no ser humano. Seu pensamento influenciou profundamente o esoterismo ocidental, o movimento Nova Era e correntes espiritualistas do século XX. Blavatsky defendia a fraternidade universal da humanidade, o estudo comparado das religiões e as investigações dos poderes latentes do ser humano. Enfrentou críticas e controvérsias, mas deixou um legado duradouro no campo da espiritualidade. Morreu em Londres em 1891, mantendo até o fim de sua visão um saber espiritual universal. Outra mestre importante foi Annie Besant, que foi uma escritora, ativista social e líder espiritual britânica. Inicialmente envolvida com o socialismo e o movimento pelos direitos das mulheres, destacou-se na Sociedade Fabiana e no movimento sindical. Posteriormente, uniu-se à Sociedade Teosófica, tornando-se uma de suas principais figuras, ao lado de Helena Blavatsky. Defensora do pensamento esotérico e da reencarnação, escreveu extensamente sobre espiritualidade, filosofia oriental e teosofia. Mudou-se para a Índia, onde apoiou a independência do país e defendeu a educação de mulheres e crianças indianas. Fundou a Central Hindu College, que viria a integrar a Universidade de Benares. Foi também mentora de Jiddu Krishnamurti, acreditando ser ele o instrutor do mundo. Sua vida combinou espiritualidade profunda com ação social transformadora. Jiddu Krishnamurti foi um pensador indiano considerado um dos mais influentes filósofos espirituais do século XX. Descoberto ainda jovem pela Sociedade Teosófica, foi inicialmente preparado para ser um instrutor do mundo, mas rejeitou publicamente essa função em 1929, dissolvendo a Ordem da Estrela. A partir de então, passou a defender a liberdade total do pensamento e não dependência de qualquer autoridade espiritual, filosofia ou religião organizada. Seus ensinamentos enfatizavam a observação direta da mente, o autoconhecimento e a libertação do medo e do condicionamento psicológico. Rejeitava qualquer sistema como caminho para a verdade, afirmando que a verdade é uma terra sem caminhos. Viajou extensivamente dando palestras e diálogos com cientistas, religiosos e educadores. Fundou escolas na Índia, Inglaterra e Estados Unidos, com foco na formação integral do ser humano. Suas obras incluem livros, palestras, transcritas e gravações. Krishnamurti não criou seguidores, métodos ou igrejas, mas provocou profundas transformações pessoais em muitos buscadores. Seu legado permanece vivo por meio da Fundação Krishnamurti. Um outro mestre muito interessante é Georges Ivanovich Gurdjieff, ou simplesmente Gurdjieff. Foi um mestre espiritual armênio-grego que dedicou sua vida ao estudo do desenvolvimento humano e da consciência. Após extensas viagens por Ásia Central, Oriente Médio e Norte da África, alegava ter reunido ensinamentos esotéricos antigos, que condensou em um sistema prático conhecido como o Quarto Caminho. Gurdjieff afirmava que o ser humano vive em um estado de sono psicológico e que apenas o esforço consciente pode levá-lo ao autoconhecimento e à evolução interior. Fundou institutos em Moscou, Paris e Fontainebleau, influenciando artistas, pensadores e buscadores espirituais. Suas ideias foram divulgadas principalmente por seu discípulo P.D. Ouspensky e através de livros como Relatos de Beelzebub a seu neto
e encontro com homens notáveis. Seu método integrava movimento, música, meditação e autovigilância. Ensinava que o trabalho interior exige esforço contínuo, atenção dividida e transformação do ser. Gurdjieff deixou um legado profundo e enigmático que continua influenciando escolas esotéricas e psicoespirituais ao redor do mundo. Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá nasceu Agnes Gontia Boiadio, na atual Macedônia. Foi uma freira católica e missionária que dedicou sua vida aos pobres e doentes da Índia. Aos 18 anos, ingressou na Ordem das Irmãs de Loreto e foi enviada a Calcutá, onde atuou como professora. Em 1946, sentiu o chamado dentro do chamado para servir os mais necessitados e fundou, em 1950, a Congregação Missionárias da Caridade. Sua obra centrou-se no cuidado de leprosos, moribundos e crianças abandonadas, sempre com foco na dignidade humana. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1979 e foi reconhecida mundialmente por sua compaixão radical. Sua espiritualidade era marcada por um profundo silêncio interior, mesmo em meio a dúvidas e noites escuras da alma. Apesar de críticas sobre suas práticas, é considerada símbolo do amor em ação. Foi canonizada como Santa Teresa de Calcutá em 2016 pela Igreja Católica. Seu legado vive em milhares de missionários espalhados pelo mundo. Allan Kardec. Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, foi um educador francês e o codificador do espiritismo. Influenciado pelo magnetismo e pelas manifestações mediúnicas que surgiram na Europa no século XIX, dedicou-se a investigar cientificamente os fenômenos espirituais. A partir de diálogos com médiuns, organizou ensinamentos dos espíritos em obras fundamentais como o Livro dos Espíritos, de 1857, e o Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864. Kardec definiu o espiritismo como uma doutrina filosófica, científica e moral, baseada na reencarnação e na evolução espiritual. Defendia a fé raciocinada, o progresso do espírito e a caridade como base da ética. Fundou a Revista Espírita e estabeleceu os princípios que deram origem ao movimento espírita mundial. Morreu em Paris, deixando um legado que influenciou profundamente a religiosidade no Brasil e em outros países. Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, foi um príncipe do reino de Kapilavastu, no Nepal, que renunciou à vida de luxo ao confrontar o sofrimento humano. Após anos de busca espiritual, alcançou a iluminação sob a árvore Bodhi e passou a ensinar o caminho do meio, evitando os extremos do ascetismo e da indulgência. Fundou o budismo com base nas 4 nobres verdades e no nobre caminho óctuplo, propondo a superação do sofrimento através da sabedoria, ética e meditação. Seus ensinamentos não se baseiam em fé cega, mas em experiência direta e prática interior. Viajou por décadas compartilhando o Dharma e formando comunidades monásticas. Recusou cultos a si mesmo, focando na libertação individual e na compaixão universal. Morreu aos 80 anos, deixando um legado espiritual duradouro. Seu pensamento inspira milhões do Oriente e do Ocidente até hoje. Jalal ad-Din Muhammad Rumi, ou simplesmente Rumi, foi um poeta, místico e teólogo persa, considerado um dos maiores expoentes do sufismo islâmico. Nascido na atual região do Afeganistão, migrou para a Anatólia, hoje Turquia, onde viveu grande parte da sua vida. Sua obra foi profundamente transformada pelo encontro com o derviche errante Shams de Tabriz, cuja amizade despertou em Rumi uma inspiração mística intensa. Escreveu milhares de textos poéticos, reunidos principalmente no Masnavi e no Divan de Shams, exaltando o amor divino, a união com o todo e a busca interior. Para Rumi, o amor era a força suprema que conecta o ser humano a Deus. Sua linguagem poética é simbólica, universal e profundamente espiritual. Inspirou a fundação da Ordem Mevlevi, dos derviches rodopiantes. Até hoje, Rumi é lido no mundo inteiro como um farol da mística universal. Zoroastro, ou Zaratustra, foi um profeta persa e fundador do zoroastrismo, uma das mais antigas religiões monoteístas conhecidas. Nascido na região da Pérsia, rompeu com as crenças politeístas da época ao anunciar a existência de um Deus supremo, Ahura Mazda, símbolo da luz, verdade e ordem. Ensinou que o mundo é um campo de batalha para o bem e para o mal, e que cada ser humano tem responsabilidade ética na escolha entre ambos. Seus ensinamentos estão registrados no Avesta, especialmente nos Gantas, textos poéticos atribuídos ao próprio Zoroastro. Propôs valores como retidão, pureza, verdade e livre-arbítrio como caminhos para a salvação. Influenciou profundamente o judaísmo, cristianismo e islamismo.
Sua visão cósmica é dualista, mas otimista, acreditando na vitória final do bem. Zoroastro é reverenciado como um sábio reformador espiritual e ético. Mahatma Gandhi, nascido Mohandas Karamchand Gandhi, foi um líder político e espiritual indiano que se destacou pela resistência pacífica contra o domínio britânico. Formado em Direito em Londres, iniciou sua luta por justiça social na África do Sul, combatendo o racismo. De volta à Índia, liderou campanhas de desobediência civil e não violência, conhecida como Satyagraha, mobilizando milhões na luta pela independência. Valorizava a simplicidade, o vegetarianismo e a autossuficiência rural. Seu exemplo influenciou movimentos por direitos civis em todo o mundo. Apesar de sua postura pacífica, foi assassinado por um extremista hindu. Seu legado permanece como símbolo de justiça, paz e resistência ética. Uma outra liderança interessante para nós entendermos a sua mensagem de paz e de esperança foi Martin Luther King, que foi um pastor protestante e líder do movimento pelos direitos civis dos Estados Unidos. Inspirado por Gandhi, adotou a não violência como forma de luta contra a segregação racial e a discriminação. Tornou-se uma figura central das marchas e protestos pacíficos, como a marcha sobre Washington, onde proferiu o célebre discurso I Have a Dream, eu tenho um sonho. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Sua atuação foi decisiva para a aprovação de leis dos direitos civis e de voto para os afro-americanos. Enfrentou ameaças, prisões e ataques constantes. Foi assassinado em 1968, mas seu legado permanece como símbolo universal de justiça, igualdade e dignidade humana. E por fim, Ken Wilber, que é um filósofo, escritor e teórico norte-americano, reconhecido por desenvolver a teoria integral, uma abordagem transdisciplinar que integra ciência, filosofia, psicologia, espiritualidade e cultura. Sua obra busca unificar os diversos saberes humanos em torno de um modelo que contempla corpo, mente, alma e sociedade. Publicou livros como O Projeto Atman, Uma Teoria de Tudo e Sexo, Ecologia e Espiritualidade. Wilber, que é conhecido como o Einstein da consciência, propôs o modelo AQAL, All Quadrants, All Levels, que articula dimensões subjetivas e objetivas da realidade. Fundou o Integral Institute e influenciou áreas como coaching, ecologia, educação e espiritualidade contemporânea. Sua visão promove o desenvolvimento humano integral, considerando estágios evolutivos da consciência. É considerado um dos principais pensadores da espiritualidade pós-moderna. Sua obra busca unificar os diversos saberes humanos em um modelo que contemple corpo, mente, alma e sociedade. Publicou livros como O Projeto Atman, Uma Teoria de Tudo e Sexo, Ecologia e Espiritualidade. É considerado um dos principais pensadores da espiritualidade pós-moderna e conhecido como o Einstein da consciência. Essa é a nossa contribuição no nosso estudo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like aqui no canal e compartilha também com quem você entende que gosta também desses temas, para que a gente possa continuar postando temas de relevância e interesse para todas as pessoas, tá bom? Um forte abraço no seu coração, fica com Deus, até mais.